Krishna é chamado de Parabrahman, ou a divindade fundamental e a causa de todas as causas. Hare Krishna, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Ok, então vamos nessa. Ok, então vamos lá. Kundya Bihari Jayo Radha Madhava Kundya Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Raja Jana Rajana Yashodanandana Raja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha
Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Gamona Tira Vanachari Gamona Tira Vanachari Nama Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Puravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Vaishya Deshatarine Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nita Gora Haribo Haribo Nitai Gora Haribo Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Gaura Premanandi Haribo Srila Prabhupada Ki Jaya. Então vamos lá.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano mais elevado, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria e das artes e do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o registrador, editor e organizador dos Vedas e do Krishna Katha, e a Srila Prabhupada, o seu propagador, o propagador ideal do Srimad Bhagavatam na era de Kali, Srila Prabhupada. Posição única. Não tem como alguém tirar essa posição do propagador ideal do Srimad, do Bhagavata Purana, na Kali Yuga, século XX. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamaśloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyaya Namaha. Então, este Srimad Bhagavatam foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Então, o Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas. Ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. Srimad Bhagavatam é todo perfeito. Ele não está sujeito às falhas da vida condicionada, erros, enganação e sentidos limitados e imperfeitos. Ele está transcendental a essas imperfeições. Ele é todo perfeito, Srimad Bhagavatam. Ele é plenamente bem-aventurado. Significa que ouvir o Srimad Bhagavatam, ler o Srimad Bhagavatam, é bem-aventurança total, plena. E ele é completamente bem-sucedido. Significa que tornamo-nos bem-sucedidos. Krishne Swadamopagate Dharma Gyanadibisa Kalu Nasta Drisham Mesha Puranarko Dhunoditaha. O Bhagavata Purana é brilhante como o sol e surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna devido à
densa escuridão da ignorância da era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Então nem tudo está perdido. Né? Krishna é Achintya, ele se foi e não foi. Ele permanece na forma do Srimad Bhagavatam. Então, ainda existe luz na vasta escuridão das trevas de Kali Yuga. Então vamos ao verso. Então, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 24, a renúncia de Kardama Muni, verso de 7 a 10. Avadayam stada vyoni vaditrani gana gana gayanti tansma gandharva nrityanti apsaro muda. Avadayam soaram, tada, naquele momento, Vyoni, no céu, Vaditrani, instrumentos musicais, Gana Gana, as nuvens de chuva, Gayanti, cantaram, Tam, a eles, Ma, certamente, Gandharvaha, os Gandharvas, Nrityanti, dançaram, Apsaraha, as apsaras, mudar em jubilante êxtase. No momento de sua descida à terra, os semideuses, sob a forma de nuvens de chuva, soaram instrumentos musicais no céu. Os músicos celestiais, os Gandharvas, cantaram as glórias do Senhor, enquanto dançarinas celestiais, conhecidas como as apsaras, dançaram em jubilante êxtase. Então vamos para o verso 7. Esse foi o verso 7. Vamos para o verso 8. Petu samano vidya ke charai apavardita praseduscha disha sarva ambhansi cha manansi cha. Petuhu, caíram, sumanaha, sumanasaha, flores, divyaha, belas, que charaihi, pelos semideuses que voavam no céu, apavarditaha, lançadas, praseduhu, ficaram satisfeitas, cha, dishaha, direções, sarvaha, todas, ambhansi, águas, cha, manansi, mentes, cha, Na ocasião do aparecimento do Senhor, os semideuses, voando livremente no céu, lançaram flores. Todas as direções, todas as águas e as mentes de todos ficaram muito satisfeitas. Significado, por sua divina graça, Srila Prabhupada, Ki Jaya. Aprendemos nesta passagem que no céu superior há entidades vivas que podem viajar pelo ar sem obstáculos. São super-homens, super-girls, né? Shazam. Embora possamos viajar no espaço exterior, somos obstruídos por muitos impedimentos
mas eles não o são. Aprendemos das páginas do Srimad Bhagavatam que os habitantes do planeta chamado Siddhaloka podem viajar no espaço de um planeta a outro, sem obstáculos. Então, planeta Siddhaloka. Siddha significa perfeito. Né? Temos quando o yogi alcança estágios avançados na prática do yoga mística, ou o yoga místico, eles também podem despertar os siddhis, poderes místicos. E siddha significa perfeito. Tá? Nós temos Siddhartha Gautama, né? Siddhartha. Então, artha costuma ser bens de valores, né? Siddha, perfeito. Então, valores perfeitos. Siddha. Então, esses siddhas, esses seres perfeitos que moram em Siddhaloka, ou seja, loka, morada, né? Residência, lugar, local, né? Então a palavra local, né? Certamente tem sua raiz no sânscrito, de loka, né? Lugar, local, morada, residência. Então, né, os residentes de Siddhaloka, os siddhas, são seres perfeitos que podem voar livremente, sem obstáculo, no espaço exterior, como verdadeiros super-homens e super-girls. Eles lançaram chuvas de flores sobre a terra quando o senhor Kapila, o filho de Kardama, apareceu. Então, existe, toda vez que ocorre uma manifestação divina na Terra, né, um incidente divino, auspicioso, né? Então, é muito comum encontrarmos nas narrativas dos Puranas e Mahabharata, Itihasas, né? É muito comum quando ocorrem esses eventos divinos e auspiciosos, piedosos, os habitantes dos planetas superiores lançam chuvas na Terra. Lançam chuvas de pétalas, de flores na Terra. Então aqui nós temos, né, um evento maior de todos os eventos auspiciosos e divinos, o nascimento da suprema personalidade de Deus, Kapila Deva. Certamente ocorre essa manifestação dos habitantes dos planetas superiores, né? Os Siddhalokas, ou melhor, os Siddhalokis, tá? Os Gandharvas, as Gandharvis, ou as Apsaras, tá? Então, os semideuses, os Devas, os Suras, né? Os seres de luz, eles derramam flores, derramam chuvas de flores no planeta Terra. Então essa é um evento, né, recorrente nas narrativas dos Puranas, Itihasas e Mahabharata. Verso 9. Tapkardans
Tat Kardama Shrama Padam Saraswatya Parishritam Swayambhu Sakam Rishibhi Mariti Adibhi Abhiyayat. Brahma é chamado de... Não, peraí. Tradução. Está aqui em cima. Ah, não, tem palavra por palavra também. Tat, este, Kardama. De Kardama. Não, peraí. Tat, este, Kardama, de Kardama. Ashrama Padam, ao local do eremitério. Saraswatya, do rio Saraswati. Parishritam, rodeado. Swayambhu, Brahma, o autógeno. Sakam, junto com Rishibhi, os sábios. Mariti, o grande sábio Mariti. Adibhi e outros. Abhiyayat. Ele foi lá. Brahma, o ser vivo primogênito, o autógeno, junto com Mariti e outros sábios, foi ao local do eremitério de Kardama, que era rodeado pelo rio Saraswati. Assim como o Ganges e o Yamuna, Godavari e outros, o rio Saraswati é um rio sagrado, onde, né, o banho em suas águas purifica a consciência das atividades pecaminosas. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada, aqui, Jai. Brahma é chamado de Swayambhu, porque não nasce de algum pai e mãe materiais. É interessante isso, né? Às vezes a gente não para pensar, né? A gente até ouve, né? Ah, o Senhor Brahma nasceu na flor de lótus. Ah, o Senhor Brahma é o primogênito. O Senhor Brahma é Adi Kavaye, né? É o ser vivo original. O Senhor Brahma é o autógeno, né? É o não nascido. Mas, né, ninguém completa, ninguém fala, ninguém pensa. Amor, não que ninguém pensa, mas raramente, né, se pensa, se traz à tona, né, que o Senhor Brahma, ele não nascido de pai e mãe materiais. Né? Então, se ele é não nascido de pai e mãe materiais, né, então a sua paternidade e maternidade é espiritual. Então ele tem um nascimento, mas como ele nasceu no mundo material, tendo uma concepção espiritual, ou seja, transcendental à natureza material, entende-se que seu nascimento é místico, misterioso. É correto essa conclusão. Então, ele é a primeira criatura viva e nasce do lótus, que cresce do abdômen da suprema personalidade de Deus, Garbhodakashai Vishnu. Por isso, ele é chamado de Swayambhu, autógeno, ou seja, né, aquele que não tem um pai e mãe materiais. Então, verso 10,
Bhagavatam Param Brahma Satwenam Shenat Shatruham Tattva Sankhyanam Vigyaptyai Jatam Vidwan Ajaswarat Bhagavatam, o Senhor, Param, Supremo, Brahma, Brahman, Satwena, tendo uma existência incontaminada, Anshena, através de uma porção plenária, Shatruham, o matador do inimigo, Vidura, Sattva Sankhyana, a filosofia dos 24 elementos materiais, Vigyaptyai, para explicar, Jatam, aparecera, Vidwan, sabendo, Ajaha, o não nascido, Senhor Brahma, Swarat, independente. Tradução. Eu lembrei agora, né, como caiu um pouquinho. Eu lembrei, como caiu um pouquinho, né, que Prabhupada passou, né, essa prática de tomar água sem encostar o lábio, né, no copo, no recipiente. Então eu sempre lembro, né, o Adsundara, que é um devoto assim, erudito e antigo, né, devoto sênior, ele dá umas aulas maravilhosas, né, assim, muito erudito, muito sábio, né, dá umas aulas maravilhosas. Eu sou fã das palestras dele, das aulas dele, né? E aí, então ele estava dando uma aula lá no templo, né, da ISCA, no Rio de Janeiro, na festa de domingo. Casa cheia, né? Ele estava dando uma aula. E aí ele bebeu, né? Pegou o copo. Aí ele narrou de que certa vez ele estava dando uma aula, casa cheia, né? Audiência assim, repleta. E aí ele estava dando uma aula, e aí foi beber a água. Aí errou, se molhou, né? Se molhou. Aí tudo bem, ele, né, continuou assim, imperturbável, e continuou a aula, né? Ele está falando, ele está narrando isso, né? Aí ele contando, bom, né, certamente quem estava pela primeira vez deve ter imaginado, caramba, esses rares são muito doidos, olha esse ritual exótico de o cara tá falando aqui, e aí ele vai e derrama água nele. A pessoa que foi pela primeira vez, pô, esses raros são muito doidos, né? Que ritual é esse? Ritual exótico, o cara tem que jogar água em cima dele. Imagina. Porque ele errou, se molhou, mas não falou nada, e continuou como se nada tivesse acontecido. Vamos lá. Então, Maitreya continuou. É Maitreya. Por que é Maitreya e não é Maitreya? Porque eu aprendi com os meus mestres de sânscrito, né, que o sânscrito no sânscrito não há vogais abertas. O e E. Né? Até o A é O, né? O. Não é A, é O. Né? E não é O, é O. Então é yoga. Né? E o O, ele é longo. Né? Ele dura 2 tempos. Né? Dobra-se, como se tivesse 2 Os. O E também, ele é dobrado, a sua duração é E. Então é E. Então é Maitreya. Também não é Maitreya, é Maitreya. Continuou.
Ó matador do inimigo, Shatruha, o não nascido, Senhor Brahma, que é quase independente, olha só, vê que eu, né, quando eu li ali Swarat, independente, falei, independente, Swarat é Krishna. Mas aí a tradução aqui, ó, que é quase independente na aquisição de conhecimento, pôde entender que uma porção da suprema personalidade de Deus, sob sua qualidade de existência pura, olha que legal isso, sob sua qualidade de existência pura, aparecera no ventre de, obviamente, Devahuti, né? Simplesmente para explicar o estado completo de conhecimento conhecido como Samkhya Yoga. Então, tinha algo aqui que me veio em mente, mas já fugiu. Deixa eu ver se eu consigo capturar. Ah, sim, lembrei. Então, Jammadhyasya Jato Noyadi Taratas Charteshwa Vigya Swarat, que Krishna, né, filho de Vasudeva, o onipenetrante, a onipenetrante personalidade de Deus, ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações Swarat, né? Ou melhor, Abhigya e Swarat. Swarat significa que ele é o supremamente independente, supremamente e absolutamente independente. Não há ninguém mais, né, assim, completamente independente. O Sr. Brahma, né, ele aqui está dizendo que ele é Swarat, né? Maitreya, né, colocou esse adjetivo, esse adjetivou o Sr. Brahma como Swarat, mas como quase independente, né? Porque ele, assim, dentro desse universo material, né, ele é a autoridade, assim, absoluta. Ele é a autoridade absoluta. Então ele é quase que independente. Por que quase independente? Se ele, dentro desse universo, ele é a autoridade absoluta, né? Porque ele presta obediência a Krishna, Vasudeva, né, Mukunda, a suprema personalidade de Deus, o Swayam Bhagavan. Então, significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jaya. Tem essa expressão, alguns devotos fazem assim, Srila Prabhupada Ki Jaya. Então vamos lá. No Bhagavad Gita são determinados trejeitos dos Hare Krishnas. Na Bhagavad Gita, 15º capítulo, declara-se que o próprio Senhor é o compilador do Vedanta Sutra, que é um verso famoso. Prabhupada não colocou aqui, mas já que ele mencionou, né? Bhagavad Gita, 15º capítulo, verso 15. Sarvasya Chaham Ridi Sanivisto. Mataj Mriti Gyanam Maporra não. Tchá. Vedascha Sarvairaham Eva Vedio. Vedanta Kridi Videva. Vedanta Kridi Veda Videvachaham. Vedanta Kridi Veda Videvachaham. Então Krishna fala que ele está situado no coração de todas as entidades vivas,
Não é só seres humanos e semideuses. Todas as entidades vivas. Isso vai de um ser unicelular até o Sor Brahma. Né? E de mim vem Mata Smriti, a lembrança, Smriti, a memória, a lembrança. Né? Mata Smriti Gyanam, o conhecimento. E a porra não, e o esquecimento. Vem de Krishna. Né? Vedascha Sarvairaham Meva Vedyaha. Através de todos os Vedas, eu sou aquele que há para ser conhecido. Né? Vedanta Kridi Veda Videvachaham. Na verdade, eu sou o compilador do Vedanta e eu sou o conhecedor dos Vedas como eles são. Essa é a declaração de Krishna no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. Então, na Bhagavad Gita, 15º capítulo, declara-se que o próprio Senhor é o compilador do Vedanta Sutra. E ele é o perfeito conhecedor do Vedanta Sutra. De forma semelhante, a filosofia Samkhya é compilada pela Suprema Personalidade de Deus em seu aparecimento como Kapila. Há um Kapila de imitação que tem um sistema filosófico Samkhya, mas Kapila, a encarnação de Deus, é diferente desse Kapila. Então existe um Kapila que apareceu posteriormente ao avatar, a Kapila Deva, né, que expôs a filosofia Samkhya, teísta. Posteriormente surgiu um Kapila, né, Tabajara, um Kapila Tabajara, né, das organizações Tabajara. Essa organização Tabajara já existe desde tempos imemoriais. Né? Então, um Kapila, né, impostor, né, Mithyachara, ele também, né, expôs a filosofia Samkhya, mas sem um Siddhanta teísta. Né? E com o mesmo nome, Kapila Muni, porque Muni, né, na verdade, Muni significa sábio, né? No sânscrito vem depois, né? Kapila Muni, mas no português, o sábio Kapila, né? A gente não fala o Kapila sábio, né? A gente fala o sábio fulano, mas no sânscrito é Kardama Muni, Kapila Muni, né? Então é um Muni, ele veio como um Muni, ou seja, um pensador, um sábio, né? Um introspectivo, um inquisitivo. E expôs uma filosofia Samkhya, mas com um Siddhanta, uma conclusão teísta. Isso me fez lembrar, né? Isso me remete a um Krishna Lila, né, que eu acho assim, muito cômico, né, muito cômico, em que tinha um Raja, um rei, um monarca, que se chamava, um rei védico, eita, minha voz saiu agora, védico, um rei védico, que se chamava Paundraka, né? Mas Paundraka, ele, por influência de seus ministros demoníacos, assúricos, né, instigaram ele a ele se considerar, né, a suprema personalidade de Deus, Vasudeva, né, e que ele deveria subjugar o falso Vasudeva, Krishna. Olha só.
né? Então ele mandou seu ministro dar levar sua mensagem para o falso Vasudeva, Krishna, que ele era Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, aquele que, né, veio a este mundo para estabelecer o Dharma e subjugar, né, os cretinos, né, os duskritinas, os cretinos, Paundraka. Então ele mandou o seu ministro levar uma mensagem para Krishna. E aí, então Krishna estava no salão de conferência Sudharma, né, que foi lhe dado por Indra. Esse salão, né, dentro desse salão, não ocorre, não é possível a influência dos três kleshas, as três misérias, não atuam dentro do salão Sudharma. Então ninguém envelhece, ninguém sente dor, ninguém se perturba, ninguém morre e assim por diante, dentro do salão Sudharma. Isso aqui no planeta Terra, em Dwarka. Né? Não sei se era Dwarka ou Mathura. Não era Dwarka, é Mathura, em Mathura. Muito bem. Aí Krishna estava lá, né, no salão Sudharma, no salão de assembleia, doado por Indra. Estava lá Krishna, né, com todo um séquito, né, de toda a aristocracia, não só a aristocracia, mas ali tinha, né, os brahmanas, os kshatras, os vaixas e os shudras. Estavam ali numa assembleia. Né? Aí o mensageiro de Paundraka chegou com a mensagem de Paundraka. Tá? Aí ele então falou, transmitiu a mensagem, né? Venho aqui transmitir a mensagem do meu mestre, meu senhor, de que ele pediu que você, Krishna, abandone, né, essa sua falsa identificação como Vasudeva. Né? Abandone esses símbolos e essas armas falsas, o búzio, a massa, a flor de lótus e o chakra, né? E se renda ao verdadeiro Vasudeva, a suprema personalidade de Deus. Pois, no contrário, se você não assim o fizer, que o vença em batalha. E aí, quando ele terminou a mensagem, né, todos na Assembleia, né, o Gracena, que era o monarca, né, de Mathura, o Gracena, e todos na Assembleia, né, riram bem alto, gargalharam bem alto. Tá? E aí, depois que, né, Krishna se divertiu, né, com seus associados, ele mandou uma mensagem de volta para o mensageiro levar para Paundraka. Tolo, eu vou... Peraí, só um instantinho. Opa, peraí. Está caindo a energia. Tem que recarregar aqui. Então, a mensagem era: seu tolo, eu vou despedaçar, né, esse teu falso ego, esse teu falso prestígio, né, e vou despedaçar essas suas falsas armas.
esteja pronto. E aí, o mensageiro transmitiu a mensagem para Paundraka, então Paundraka se preparou para o confronto. Mas aí foi Paundraka, né, com o rei de Kashi, né, o Kashiraja. E tanto Paundraka quanto o Kashiraja, eles reuniram, né, não sei quantas divisões Akshalrines, um exército assim incomensurável. E aí o couro comeu. No final, né, tanto o rei de Kashi, né, o Kashiraja, sua cabeça foi decepada, né, e também a cabeça de Paundraka. Paundraka foi exterminado, né, por querer imitar Krishna. Esse foi, né, o resultado. Então, complicado, né? Querer imitar Krishna, invejar Krishna, né? O resultado é desastroso. Então, nós temos aqui qual vai ser o resultado, né? Assim, como vai ser a, a finalização da obra desse falso Kapila. Kapila, o filho de Kardama Muni, em seu sistema de filosofia Samkhya, explicou muito elaboradamente não apenas o mundo material, mas também o mundo espiritual. Brahma pôde entender este fato porque ele é Swarat, quase independente quanto à recepção de conhecimento. Que dentro do universo material, desse universo material, né, Brahma ele é onisciente. Ele sabe de tudo que acontece aqui desse universo, né? Porque praticamente esse universo é o corpo do Senhor Brahma, né? O que acontece? A constituição do corpo do Senhor Brahma, né, seguindo o exemplo da filosofia Samkhya, né? A filosofia Samkhya também Samkhya significa contagem, descrição, né? Então ela enumera os elementos materiais: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, né? Aí tem os Gyanendriyas, os 5 sentidos, os Karmendriyas, os sentidos de ação, temos os Tamatras, né? Os objetos dos sentidos, né? E assim vai. São 23 elementos. 23 elementos materiais. Tá? Então, aí nós temos o elemento éter, que é o espaço, tá? Que é assim, um elemento sutil, né? Aliás, não é considerado ainda um elemento sutil, porque sutil são os 3 últimos, né? Manas, Buddhi e Ahankara, né? O Akasha, o éter, ainda é considerado, na perspectiva de Kapila, de Samkhya, né, como um elemento ainda grosseiro, não é sutil, né? Que é Akasha, o espaço, o éter. E a constituição do corpo do Senhor Brahma é Akasha, é éter, espaço. Então, praticamente, né, no sentido, o universo é o corpo do Senhor Brahma. Então, ele é onisciente dentro desse universo, né? Swarat, quase que independente, né? Seu conhecimento ele tem assim uma capacidade cognitiva quase que independente. Ele é chamado Swarat porque não foi à escola ou à faculdade para aprender as coisas, mas aprendeu tudo internamente, através do Chaitya Guru, ou seja, o Guru interno, Krishna como Antaryami, né? Ou Paramatma, né? Que é a super-alma dentro do coração, que está no coração de todos, né? Sarvasya Chaham Hridhi Sanivisto, estou situado no coração de todos. Né?
também na Bhagavad Gita, no verso 1861, 1861, Krishna fala, né? Meu Deus. Krishna fala. Eu vou lembrar. Me veio um branco, o famoso branco, né? Mas ele fala também que está situado, né, no coração de todas as entidades vivas, reforçando. Aliás, né, essa afirmação de que ele está situado no coração de todas as entidades vivas, né, está presente em algumas partes. Ela aparece na Bhagavad Gita, né? Isvara Sarva Bhutanam Ridi Desharjunati Stati, é o verso 1861. Ele está situado também no coração de todos, dirigindo as andanças das entidades vivas, né? Que estão situadas, né, dentro de um corpo como uma máquina feita de energia material. É um verso 1861. Brahmaya Sarva Bhutanam Yantrarudhani Mayaya. Então é isso. Então nós temos esse aspecto de Krishna, né? Brahman Paramatma Bhagavan, né? Os transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma e Bhagavan, de 3 aspectos. Então, um deles é Paramatma, Antaryami, superalma, situada dentro do nosso coração, né, que atua como Chaita Guru, ou seja, o mestre interno. E foi dessa forma que o Sr. Brahma adquiriu o conhecimento. Por isso ele é conhecido como Swarat. Recebeu o conhecimento interno, não foi numa escola, ou numa faculdade, ou num instituto, né? Fundação Getúlio Vargas, ou coisa parecida. Como Brahma é a primeira criatura viva dentro deste universo, ele não teve professor. Seu professor foi a própria Suprema Personalidade de Deus, que está sentada no coração de toda criatura viva. Brahma adquiriu conhecimento diretamente do Senhor Supremo dentro do coração. Por isso, ele é, às vezes, chamado de Swarat e Aja, ou seja, não nascido. Krishna é o sabor da água. Acertei, viu? Agora eu não me molhei. A prática. A repetição leva à perfeição. Outra ideia importante é apresentada aqui. Satvenan Shena, quando a Suprema Personalidade de Deus aparece, traz consigo toda a sua parafernália de Vaikuntha. Essa é uma informação importante, né? Importante. E assim, né? No segundo verso do Śrīmad Bhagavatam, né, reforça essa ideia aqui, a ideia de que o Bhagavatam, ele tem informações detalhadas sobre Deus, que, em geral, as outras escrituras de outras religiões, né, elas
descrevem, né, Deus como Deus é grande, ele é onipotente, onisciente, né, todo misericordioso, né, benevolente, justo, e fica aí, né? Então, Deus é eterno, né? Essa informação também as outras religiões traz, que ele é eterno, ou seja, imortal, né? Mas, vejam só, o Srimad Bhagavatam, ele traz detalhes, ele traz informações até, né, confidenciais sobre a vida de Deus, não? Sobre a vida de Deus. E aí nos conscientiza o quanto você consegue ter, né, um grau de mensuração de o quanto Deus é grande, o quanto ele é onipotente, devido, né, a riqueza de detalhes de informação, né? Então aqui, ó, aqui temos uma riqueza de informação quando diz que Satwenam Shena, quando a Suprema, aí outra, aqui começa assim, outra ideia importante é apresentada aqui. Então, Prabhupada está dizendo que outra ideia importante é apresentada aqui. Que ideia é essa? Satwenam Shena, quando a Suprema Personalidade de Deus aparece, traz consigo toda a sua parafernália de Vaikunta. Existe uma informação, né, exclusiva do Srimad Bhagavatam, porque o Srimad Bhagavatam ele chega a ousar em detalhes, ele entra né, no contexto confidencial da vida de Deus, né? Ele descreve os amigos de Deus, seus associados mais íntimos, né? A paternidade de Deus, a maternidade de Deus, a fraternidade de Deus, a sociedade de Deus, a morada de Deus. E toda essa parafernália vem junto com ele, quando ele vem a esse mundo. Então, toda a sua parafernália de Vaikunta, o reino sem ansiedade, né, aparece junto com ele. Olha que coisa, né? Quer dizer que, assim, ele traz o mundo espiritual. É dito que Deus nunca toca a matéria. Swayam Bhagavan, né? Ou seja, Deus, em seu aspecto de Vishnu Tattva, nunca toca a matéria. Nunca toca a matéria. Por que aspecto Vishnu Tattva? Porque nós temos Shiva, né? Que também é Deus, mas é uma categoria específica de Deus que toca a matéria, né? Mas não é visto no Tattva. Então, é interessante isso, né? Significa que ele traz o mundo espiritual. Então, quando Krishna né, exibiu seu Krishna Lila há 5.000 anos atrás, né, ele trouxe Vrindavana, ele trouxe Mathura, ele trouxe Dwaraka. Né? Então, ele traz a parafernália de Vaikunta, ele traz o mundo espiritual. Então, mesmo aqui, dentro do mundo material, no planeta Terra, né, ele está em Vaikunta, ele não está no mundo material. Ele não está em contato com Trigunamai. As três modalidades, as três qualidades da matéria, né? Bondade, paixão e ignorância. Sattva Guna, Raja Guna, Tama Guna. Essa é uma informação, né? E por isso que no segundo verso do Srimad Bhagavatam,
Dharma prodita kaitavotra paramo nirmatsaranam satam devyam vastavam atravastu shivadam tapatrayomulanam Shrimad Bhagavatam ahamunikrite kimva pararishwara sadhyoridya varudya tetra kritibi shushrusubhista kshana. Então nós temos, né, nesse segundo verso do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, 2, né, diz que num dos trechos, né, desse verso, né, esse verso ele fala o seguinte, rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivada, este Bhagavata Purana, traz... Como é que é? Este Bhagavata Purana... Oh, meu Deus do céu! Esse Bhagavata Purana traz a verdade, né? Este Bhagavata Purana, rejeitando todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavata Purana, né? Travei completamente. Vamos lá, vamos resgatar essa informação. Vamos resgatar essa informação aqui. Kali Yuga, memória de Kali Yuga é terrível, né? A verdade que é a realidade que se distingue da ilusão. Não está vindo, não está querendo vir. Quando não está querendo vir, é terrível isso. Isso aí é um fenômeno inauspicioso. Krishna, me dá a lembrança, a memória. Eu estou ao seu serviço, né? Rejeitando todas as atividades materialmente motivadas, rejeitando todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavata Purana, pelo amor de Deus, num momento como esse, propõe a verdade mais elevada. Este Bhagavata Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos que são totalmente puros de coração, né? A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão, para o bem-estar de todos. Para o bem-estar de todos. Tal verdade desarraiga as 3 espécies de miséria. Esse é o Srimad Bhagavatam, né? Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva em sua maturidade. Aí é o ponto onde eu queria chegar. É por si só suficiente para a realização para a compreensão de Deus. Qual é a necessidade de qualquer outra escritura? Completa o verso, né? Tão logo alguém ouça atenta e submissamente a mensagem do Bhagavatam, mediante tal cultivo de conhecimento, o Senhor se estabelece dentro do seu coração. Tão logo alguém ouça atenta e submissamente a mensagem do Bhagavatam, o Senhor, mediante tal cultivo de conhecimento, o Senhor Supremo se estabelece dentro do seu coração. Olha só, que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Então, se nós cultivarmos, né, esse conhecimento do Srimad Bhagavatam, ouvindo atenta e submissamente, o Senhor Supremo se estabelece dentro do nosso coração, né? Mas aí, o ponto que eu queria destacar é que, né,
este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva em sua maturidade, é por si só suficiente para a compreensão de Deus, porque ele traz detalhes. Então você se torna consciente de Krishna, porque ele traz detalhes. É impressionante. Então, continuando o significado que não acaba, de tirar Prabhupada, o significado eterno, né? Portanto, seu nome, sua forma, suas qualidades, sua parafernália e seu séquito pertencem todos ao mundo transcendental. A verdadeira bondade está no mundo transcendental. O mundo transcendental, né, está acima até mesmo da bondade material. Sattva Guna é Vishuddha Sattva, bondade pura. Aqui no mundo material, a qualidade da bondade não é pura. Então, quando alguém está, né, no modo da bondade, pode-se dizer que ele não está puro. Pode ser que exista bondade, mas também sempre vai haver algumas manchas de paixão e ignorância. No mundo espiritual, a qualidade de bondade impoluta prevalece. Lá, a qualidade da bondade chama-se Shuddha Sattva, bondade pura. Outro nome para Shuddha Sattva é Vasudeva. Vasudeva, não Vasudeva, Vasudeva, porque Deus nasce de Vasudeva, o pai de Krishna. Outro significado é que quando estamos situados puramente na qualidade da bondade, podemos entender a forma, o nome, as qualidades, a parafernália e o séquito da suprema personalidade de Deus. Então, né, para se ter vida espiritual e para se avançar em vida espiritual, é necessário que situamos-nos em Sattva Guna, em bondade. Bondade. Né? Então, temos que parar de cultivar, né, rinça, violência e nos tornar ahimsa, não violentos. Né? Então, não podemos compartilhar com a matança de quem quer que seja, não só animais, não só humanos, como também os animais. Então, ahimsa, não violência, né? Não intoxicação, não jogos de azar, porque estimula a enganação, a inveracidade, jogos de azar, né? E sexo ilícito, né? Estimula a infidelidade, a falsidade e também, né, uma vida impura, né? uma vida, né, maculada. Então, essas atividades, né, elas estão sob influência de paixão e ignorância. Nós temos que eliminar esses hábitos e estabelecermos-nos em sattva, em bondade, uma vida pura, uma vida no modo da bondade, no modo da piedade, da caridade, do conhecimento, da sabedoria, da austeridade, né? Uma vida uma vida regulada, uma vida regulada, uma vida de abhyasa, ou seja, um sadhana, né? uma disciplina piedosa, virtuosa, cultivarmos a virtude, o dharma e assim por diante. Aí sim, né, nós podemos compreender, aí nós vamos chegar nesse ponto aqui, ó. Outro significado é que quando estamos situados puramente na qualidade da bondade, podemos entender a forma, o nome, as qualidades, a parafernália e o séquito
da suprema personalidade de Deus. Nama, Rupa, Lila, Guna, e assim Dhamma, e assim por diante. A palavra Anshena também indica que a suprema personalidade de Deus, Krishna, apareceu como Kapila Deva, numa porção de sua porção. Deus se expande, ou como Kala, ou Ansha. Kala é sua própria expansão plenária, ou Ansha, né? Expansão da expansão plenária. Ansha significa expansão direta e Kala, expansão da expansão. É o contrário. Ansha é a sua expansão plenária e Kala que é a expansão da expansão. Não há diferença entre a expansão e a expansão da expansão e a suprema personalidade de Deus, diretamente. Assim como não há diferença entre uma vela e outra. Melhor dizendo, uma chama de uma vela, né? Mas ainda assim, a vela com a qual se acendem as demais é chamada de original. Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna, portanto, é chamado de Parabrahman, ou a divindade fundamental e a causa de todas as causas. Né? Ete Chansa Kalapulsam Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Bridayanti Yoge Yoge. Né? Então, todas as encarnações acima mencionadas são expansões de uma expansão da expansão plenária da suprema personalidade de Deus. Mas Krishna é a personalidade de Deus original, é a vela original que acende, é a chama original da vela que acende as demais velas. E todas as chamas têm a mesma potência que a vela original. Todas as expansões Vishnu Tattva da suprema personalidade de Deus têm a mesma potência que Swayam Bhagavan, a personalidade de Deus original, Shri Krishna, Govinda, o Tamasloka, o Purushottama. Então é isso. Vamos a Guerra de Miranda, Sia, Guerra de Anashalakaya, Chakshuru, Militam, Janatajmai. Shri Goravela nasci na mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e espirituosas reverências. Namal Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhatali Srimati Ridananda Goswami Tina Menina Mas Teguru Hansaya Paramananda Milase Prabhupada Pramudase Siddhanta Nasine. Namal Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhatali Srimati Bhaktivedanta Swami Tina Menina Mas Tessera Swati Devi Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Pashtata Rishatarine. Ok. Vou ficar por aqui. Era o que eu gostaria de compartilhar. O tema é: Krishna é chamado de Parabrahman, ou a divindade fundamental e a causa de todas as causas. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Sanatana Dharma, Hare Krishna, minhas reverências. Luiz Goulart, minhas reverências, Hare Krishna. Alice Lan, minhas reverências, Alice. Saudade sua, obrigado. Então, não temos perguntas. Uma assembleia tímida. Pessoal aqui do Instagram. Kaliman, Hare Krishna, Goni Madi, Hare Krishna. Foguinho e Pantufa, Hare Krishna. Goni Madi, Jaya Radha Madhava Kunjabihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Radhe Radhe, Radhe. Narayan HK 108, Hare Krishna. Gustavo Monteiro, Hare Krishna.
Criarte pintando arte. Hare Krishna. G. Gomes. Hare Krishna. Nete de Bona. Nete de Bona. Nete de Bona. Hare Krishna. Govinda Viraha Devidasi. Hare Krishna. Govinda Viraha Devidasi. Bhakta Fábio. Hare Krishna. Bhakta Fábio. C110. Hare Krishna. Mari Pretis. Hare Krishna. Mari Pretis. Mari Pretis. Assuncal Oliveira. Hare Krishna. Gabila Vinas. Hare Krishna. Gabila. Sushil Yadavadi. Hare Krishna. Arnaldo Fê. Hare Krishna. Jaya Braja. Jaya Braja? Jaya Braja. Hare Krishna. Jaya Braja. Euler Consulte. Euler Consulte. Hare Krishna. Léo Ram 808. Hare. Infância Alivrek. Uma natureza. Uma natureza. Hare Krishna. Alvarenga. Lívia Trompieri. Hare. Meu mundinho hippie. Meu mundinho hippie. Hare Krishna. Nick de Nicole. Nick de Nicole. Hare Krishna. Nick de Nicole, eu acho que eu sei quem é. Krishna Gopal. Krishna Gopal. O grande Krishna Gopal. Hare Krishna, Krishna Gopal. Aí tem aqui embaixo, Krishna Gopal Krishna. Tá, Hare Krishna. Ok. Então foi. Hã? Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jaya. Ah, chama Sundara. Fica escondida, aí escreve no finalzinho. Está arriscado não ser mencionado. Tem que escrever logo. Assim que entra, já põe logo aí numa escrita, aí a gente sabe quem está presente. Tem gente que está assistindo e tudo, tal, assiste um pouquinho, né? Aí sai, aí não põe nada, né? Mas aí porque também não assiste toda a aula. Então, Srila Prabhupada Ki Jaya.